Hoje tem Mengão e Madureira pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Flamengo ameaça aí a FIFA para fazer cobranças de times de Portugal. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Primeiro pedir para vocês, nessa manhã de quinta-feira, que começaram a nos assistir, que deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos, lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos começar aqui pelo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que começou na terça-feira, então vamos aqui para as informações. Maricá é líder e Fluminense perde na segunda rodada do Carioca 2025. A segunda rodada do Campeonato Carioca começou na terça-feira, dia 14, e teve andamento ontem, quarta-feira, dia 15, com 3 jogos. Desse modo, Maricá conquistou a segunda vitória consecutiva no torneio e com isso assumiu a primeira colocação. Já o Fluminense continua sem vencer na competição. Trazer a tabela atualizada para vocês aqui do Campeonato Carioca. Primeiro é o Maricá com 6 pontos, segundo o Nova Iguaçu com 4 pontos, terceiro Madureira com 3 pontos, quarto Botafogo 3 pontos, quinto Boa Vista com 3 pontos, sexto Portuguesa com 3 pontos, o sétimo Volta Redonda com 3 pontos, oitavo Vasco com 1 ponto, nono Fluminense com 1 ponto, décimo Sampaio Corrêa com 1 ponto, 11º Flamengo, que não pontuou, 12º Bangu, que também não pontuou. Então vamos para os resultados dos jogos de ontem. Maricá 1, Boa Vista 0 no estádio João Saldanha. Nova Iguaçu 1, Sampaio Corrêa 0 no estádio Laranjão. Volta Redonda 1, Fluminense 0 no Raulino de Oliveira. Então, esses daí foram os resultados dos jogos de ontem. Desculpa, o Botafogo jogou na terça-feira e venceu, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre o jogo do Flamengo hoje contra o Madureira, né? Olha só, nesta quinta-feira, Flamengo visita o Madureira às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca no estádio Amigão, em Campina Grande. O jogo será transmitido pela Sport TV por assinatura, pelo Premier no Pay-Per-View e no Globoplay Streaming. O torneio estadual começou com derrota para o Flamengo no último domingo. O time rubro-negro enfrentou Boa Vista e perdeu por 2-1 em Aracaju. O Madureira, em contrapartida, fechou a primeira rodada na ponta da tabela. Atuando em Conselheiro Galvão, a equipe bateu o Volta Redonda por 2-0. A ficha técnica desse jogo é a seguinte: local, estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Data, quinta-feira, 16 de janeiro, mais conhecido como hoje. Horário, às 18 horas e 30 minutos. O árbitro da partida é o Tarciso Pinheiro Caetano. Assistente número 1, Gustavo Mota Correia. Assistente número 2, Daniel de Oliveira Alves Pereira. O VAR fica por conta de Felipe Jorge Benetti. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Rian Lucas e Fabiano, Lohan, Thiaguinho e Guilherme Gomes, Carlinhos e o técnico Kleber dos Santos. Provável escalação do Madureira é a seguinte: Mota, Celcinho, Marcão, Arthur e Evandro, Matheus Lira, Vaguinho, Marcelo e Renato Henrique, Minho e Jefferson Victor, técnico Daniel Neri. Então essas daí são as prováveis escalações, a ficha técnica aonde vocês assistirem e os horários, né? Bom, seguindo aqui com as informações, Flamengo vai receber valor milionário para jogar contra a Portuguesa do Rio de Janeiro em Uberlândia pelo Carioca. O Flamengo terá mais um jogo fora do Rio de Janeiro nesta edição do Campeonato Carioca. Em confronto válido pela 8ª rodada do estadual, o Flamengo vai encarar a Portuguesa no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Dessa forma, o Mengão irá receber o valor milionário por conta da mudança do local. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, Flamengo e Portuguesa já fecharam um acordo para atuar no Parque do Sabiá no dia 5 de fevereiro, ou seja, 3 dias após o jogo da Supercopa do Brasil. Diante disso, o Flamengo, mesmo sendo visitante, ganhará 1,5 milhão por ter topado. Além disso, o mais querido não terá despesas quanto à logística e hospedagem do hotel em Uberlândia. A mesma coisa vai acontecer no jogo
que vai acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Flamengo vai receber 2,5 milhões de reais, não vai ter custo com a logística e nem com as hospedagens, ou seja, são mais grana entrando nos cofres do Flamengo. Isso é muito bom, isso é muito importante para melhorar o fluxo de caixa, né? Bom, Michael ontem teve coletiva de imprensa com ele antes do treino lá em Miami. E Michael fez comparação entre Felipe Luiz e Jorge Jesus e elogiou o atual treinador do Flamengo. Michel disse o seguinte, coloquei o vídeo aí na nossa página Maurício Paula Santos, eu vou trazer para vocês. Vamos para o que disse aqui Michael na coletiva de imprensa sobre Felipe Luiz, a comparação entre Fili e Jorge Jesus. Abre aspas. A diferença do Fili para o Jorge é que ele está mais novo e quer ganhar, mas é igual ao velho. Muitos treinos do Felipe têm fundamentos iguais aos do Mister, mas uma coisa eu sei que ele tem igual, a mesma vontade e a gana de vencer, de construir história. O Felipe já foi um grande atleta, só que agora ele também quer ser um grande treinador, fecha aspas, disse Michael lá na coletiva de imprensa. Foi uma verdadeira resenha, né? Uma das melhores que teve até o momento. Mudando aqui de assunto, Santos tenta furar o olho do Flamengo e envia proposta para Danilo e entra na disputa pela contratação do lateral. É isso que vocês ouviram aí, ó. Danilo entrou no radar do Flamengo desde a última janela de transferência, mas o jogador ainda não recebeu nenhuma proposta rubro-negra. O Santos, por outro lado, quer a contratação do lateral e enviou uma proposta para ter o defensor neste ano. Segundo informações do portal UOL, o Santos entende que a probabilidade de Danilo não aceitar a proposta é grande, visto que o lateral tem a oferta da Napoli da Itália nas mãos. Além disso, a ideia do jogador é permanecer na Europa, pois acredita que ainda tem mercado entre os clubes do velho continente. O Santos, no entanto, entende que pode convencer Danilo a voltar ao Brasil, tendo um dos maiores salários do time do futebol brasileiro. O atleta chegaria com uma grande contratação para a temporada, abrindo portas para outros jogadores assinarem com a equipe paulista. Tentaram o Gabigol, tentaram atravessar o Cruzeiro, agora estão tentando contratar o Danilo, tentando atravessar o Flamengo. Falar em Cruzeiro, né? Ontem teve São Paulo e Cruzeiro, ficaram no empate 1-1. E assim como nos 2 últimos anos de Flamengo, Gabriel teve uma partida apagada, só para pontuar, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo pode ganhar mais 20 milhões com venda de jogador a time dos Estados Unidos. Igor Jesus foi vendido pelo Estrela Madura de Portugal aos Los Angeles FC dos Estados Unidos por 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na cotação. Assim, por ser dono de 50% dos direitos econômicos do jovem, o Flamengo arrecadou metade do valor. Porém, o Flamengo ainda pode embolsar uma grana com a contratação do volante. Por quê, meus queridos? Isso porque o Flamengo vendeu o Igor Jesus ao Estrela Amadora em 2024 por 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões e meio de reais. Porém, o clube de Portugal ainda não pagou pela contratação do jovem. Desse modo, o mais querido calcula que irá embolsar os 25 milhões de euros, ou seja, 12 milhões e meio da dívida e mais 12 milhões e meio da transferência para o Los Angeles FC. A boa notícia é que o dinheiro que o Flamengo receberá pela atual transferência de Igor Jesus será mais um alívio para os caixas do Mengão. E não para só aqui no problema de Igor Jesus, não. Que foi comprado no ano passado por 12 milhões e meio e não recebeu dinheiro até agora, tá? Ainda tem o problema aí, dívida do Corinthians por Mateuzinho, ainda tem a dívida com o Internacional, ou seja, o Flamengo tem um monte de clubes devendo a ele e o Flamengo precisando de grana. Então vamos seguindo aqui, daqui a pouco eu falo novamente sobre outro clube de Portugal que está devendo ao Flamengo. Bom, então vamos mudando aqui de assunto, trazer uma informação da Raíssa Simplício, que está lá nos Estados Unidos. Vamos para o que ela disse? Pelos treinos que temos acompanhado aqui nos Estados Unidos durante a pré-temporada, Matheus Gonçalves vem se destacando bastante com qualidade de passe e muito gol. Tem feito muito gol durante as atividades. Com Felipe Luiz, fica a expectativa de ter mais minutos nessa temporada de 2025. Foi o que disse a queridíssima Raíssa Simplício. Então, seguindo aqui com as informações,
Globo e CBF fecham um acordo para show de Joelma na decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo. Nascida no Pará, a cantora vai fazer uma apresentação especial no gramado do Mangueirão antes da bola rolar. Gente, eu estou vendo muitas críticas aqui devido à atração da Joelma. Ela é de lá, é uma atração de lá, tem vários fãs lá, é o ritmo do local. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, com certeza a abertura do show seria um funk ou seria um pagode, né? Se fosse São Paulo, poderia ser um rapper. Então, cara, temos que respeitar a cultura de cada país, né? Eu não gosto, particularmente eu não gosto, mas não vou criticar, não vou falar mal. Eu gosto de um Jorge Vercillo, eu gosto de uma Ana Carolina, eu gosto de um Paralamas do Sucesso, internacional eu gosto de um Depeche Mode, Fire Cannibals, Blink-182, gosto também do Imagine Dragon, o Arctic Monkeys, esses talvez você não goste. Então, assim, temos que respeitar. Então, que seja um bom show e quem estiver lá, aproveite bastante, né? Seguindo aqui, número revelado. Juninho, novo reforço do Flamengo, vestirá a camisa 23. O atacante ex-Karabag herdou o número que pertencia ao zagueiro Davi Luiz. Já trouxe que ele foi anunciado ontem, seja muito bem-vindo e consiga fazer muitos gols e ajudando o Flamengo. Agora, vamos falar sobre problemas com times de Portugal. Nova diretoria do Flamengo identificou que, em várias negociações de venda de jogadores para o Leixões, Estrela Amadora de Portugal, o clube não recebeu os valores que deveria. O departamento jurídico notificou os clubes portugueses e, se os valores não forem pagos em 48 horas, a FIFA será acionada. O Leixões era um clube que a gestão de Rodolfo Landim tinha negociações avançadas para comprar, ou seja, estava querendo comprar o time de Portugal dando jogadores em troca, porque até o momento nenhuma das duas equipes aqui pagaram o que deve ao Flamengo, né? Espero que seja resolvido e que o Flamengo não precise acionar a FIFA. Bom, seguindo aqui, Flamengo atrás de zagueiro. Com a saída de Fabrício Bruno, o Flamengo está no mercado em busca de zagueiro. Segundo o Goal, tem um nome sendo estudado pela diretoria do Flamengo e é tratado como plano A, mas é mantido em sigilo para evitar leilões. Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield, foi oferecido ao Flamengo, mas foi descartado devido aos altos valores. Ou seja, além de Danilo, né, que está sendo sondado, tem um plano A que o Flamengo mantém as 7 chaves para não criar esse problema sempre. O Flamengo, quando quer um jogador, é anunciado pela mídia, aí vai lá outros times e querem. Aí vai o valor. Pum, 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 pum. Então, mudando aqui de assunto, Felipe Luiz ganha 2 reforços nos Estados Unidos. Vamos lá, ó. O zagueiro Pedro Faxinetti e o volante Lucas Vieira, que disputaram a Copinha, viajaram nessa madrugada para se apresentar ao grupo profissional do Flamengo nos Estados Unidos. Voa, cria, que nós queremos que vocês se destaquem cada vez mais. Bom, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Vou deixar uma palavra de meditação para vocês na manhã dessa quinta-feira. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Lembrando, se você estiver passando por um momento ruim, se você estiver passando por alguma dificuldade, lembre-se que deserto é lugar de tratamento. É sinal que lá na frente vão vir coisas boas para vocês. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que o nosso Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando cada lar em que esse vídeo chegar. Saudações.